Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe muito você em tudo, sua linda família, seu final de semana, que vocês tenham uma programação maravilhosa em família, começando pela mesa. Vá para a mesa com seus e construam um relacionamento forte em família e com Deus. Sim, é na mesa, estando à mesa, orando, buscando, comendo, tendo comunhão, olhando nos olhos, dialogando. Se amem para a glória de Deus. Maravilhoso. Cumpre a verdade e não abra mão dela. Por que cumpre a verdade? Porque a verdade tem um preço. A verdade tem um preço. Sim. A verdade tem um preço e nem todo mundo está disposto a pagar, a comprar a verdade. Algumas pessoas, elas aceitaram a condição de hipócritas, a dualidade, elas têm um coração dobre, elas vivem se dividindo, elas são oscilantes. Elas não têm uma convicção de fé, uma convicção inabalável. Sabe? Você sabe onde deve estar, o que deve fazer e é inegociável. Valores e princípios devem ser inegociáveis, os valores e princípios do reino. Compre a verdade. E não abra mão dela. É preciso entender que ainda que momentaneamente pareça que você está perdendo, você tem que ter a convicção de que fazendo a coisa certa em Deus, você nunca vai perder. Às vezes, fazer a coisa certa, ficar com a verdade, pode parecer, momentaneamente, que é uma perda. Ah, mas eu vou perder isso aqui. Eu vou perder aquilo. Não. Você não perde por fazer aquilo que a palavra diz, a palavra de Deus diz que é o certo. É certo. É com ela que você tem que ficar. Você vai fazer o que é certo diante de Deus. Não diante das pessoas. Porque as pessoas sempre vão dizer, não, mas não é bem assim. Não, não precisa de tudo isso. Porque elas não são convictas. É o sistema desse mundo que se vende. A cabeça do mundo todo mundo tem um preço. E se você não tiver um coração firme, inteiro em Deus, você se vende. E essa foi a pergunta de Elias para Acabe, como você pôde se vender para fazer o que o Senhor reprova? E quantas pessoas que têm feito isso, elas se vendem. Elas se vendem por alguma coisa. Então o Acabe queria a vinha de Nabote, o Nabote, um homem convicto, não queria vender, porque era herança de família. Ele vai, fica emburradinho, leia o texto e você vai ver. E vem a Jezabel, ele conhecia o caráter dela, ele sabia do que ela era capaz. E ela ainda dá uma bronca nele, fala, é assim que você age como rei de Israel? Mas eu vou conseguir a vinha para você. Ele sabia que os métodos dela eram desonestos.
Agora, Jezabel ela sempre agiu como Jezabel. Mas sabe o que é pior para mim? É quando eu leio que ela vai lá, então ela pega o anel do rei, ela faz cartas para as autoridades, agora que pega, né? Para as autoridades de Israel, sela com o anel do rei, ele está vendo, ele sabe o que ela está fazendo, e ele não impede, tanto que Deus cobrou dele. E aí ela manda para as autoridades de Israel e fala, ó, eu quero que vocês contratem 2 mentirosos para que eles denunciem o Nabote e digam que eles ouviram ele blasfemar contra Deus, contra o rei, contra o Moisés. Ela não acreditava nem no Deus de Israel, nem cumpria as leis de Moisés. Mas ela estava sendo ela, né? Uma ímpia, uma bruxa, possuída por Satanás. Mas e as autoridades de Israel? Que conheciam a verdade, que teoricamente serviam a Deus, vivendo e praticando as leis que foram dadas a Moisés. Eles foram lá, subservientes, passaram por cima de tudo que eles sabiam, se venderam porque foram covardes, omissos, e contrataram os 2 malfeitores e para mentir que tinham ouvido Nabote blasfemar contra Deus e Moisés. A lei dizia que tinha que ser apedrejado, ele foi apedrejado, aí ela chega pro fraco do Acabe e fala, vá tomar posse da vinha, agora a vinha é sua. Né? Isso foi abominável para Deus. O senhor falou para o Elias, vai lá falar com Acabe, que ele está indo tomar posse da vinha do Nabote. Vai lá. E pergunta para ele como é que ele pôde se vender desse jeito para fazer o que o senhor reprova. E aí entregou uma profecia de destruição, de como a casa dele ia terminar. Né? E olha que coisa. Ele sabia o que fazer. Tem gente que sabe o que fazer. Porque quando ele ouviu tudo aquilo, ele tirou as vestes reais, ele se vestiu de pano de saco e se humilhou. Ele se humilhou, não permaneceu, mas se humilhou. Tanto que naquele momento, por um momento, ele se humilhou tanto diante de Deus, de verdade. Olha só. O Acabe teve o seu momento de glória, onde ele se humilhou diante de Deus, que o Senhor falou para Elias. Você viu que o Acabe se humilhou? Você viu que o Acabe está se humilhando? Então, aí o que o Senhor fez? Eu não vou trazer nos dias dele, vou trazer sobre a descendência dele. Que é terrível, né? Imagina você deixar uma fatura desse tamanho para os seus filhos, né? E a gente sabe que quando se fala da casa de Acabe, é um negócio terrível. Né? E o Senhor mandou, olha só, era um padrão que o Senhor mandou exterminar e não era para sobrar um descendente dele. Era para destruir com tudo. Então, a gente precisa pensar, né? Porque ele foi fraco, sabia o que era certo, o que deveria fazer, mas não fez. Um homem inocente foi morto por conta de mentiras, um laço, né? Fabricaram uma situação simplesmente para tirar o que era dele. E pior para mim, além do Acabe, são as autoridades. Sabe aquele tipinho de gente que diz assim, eu só estava cumprindo ordens. Ah,
Vai falar isso para Deus. Vai lá, paga o preço, sofra o dano, mas compre a verdade. Sofra o dano, morra se for preciso, mas compre a verdade, faça o que é certo. Escuta, quando Pedro negou o Senhor, foi exatamente, primeiro que ele não se conhecia, estava cheio dele, né? E ele estava tão cheio dele que ele amava demais a vida dele, que quando a pressão veio, ele imediatamente, ele mostrou que ele estava no centro da sua existência. Ele precisou sofrer uma libertação dele para ser uma pessoa convicta e comprar a verdade, viver na verdade, estar disposto a morrer pela verdade. Porque quando você compra a verdade e decide não abrir mão dela, meu querido, não tem ameaça, não tem uma aparente perda ou momentânea perda, não tem nada que faça você retroceder. Escuta, por que os crentes, os cristãos eram lançados em arenas, crucificados, cerrados ao meio, esquartejados, queimados vivos? Porque eles se recusaram a abrir mão da verdade, a negar o nome de Jesus. Eles se recusaram. E então eles preferiram morrer do que negar o nome do Senhor. Preferiram morrer a negar o nome do Senhor. Cadê esse espírito? Eu vejo gente negando o Senhor por coisas básicas, mínimas, por qualquer coisa. Gente que, tá difícil, tô ofendido, vou parar, não quero mais saber de Deus, não vou mais para a igreja. Que vergonha. Algumas pessoas, elas têm um comportamento vergonhoso, envergonham, mentem por covardia, cedem para coisas que elas jamais poderiam ceder por covardia, por conta de imagem, para conseguir alguma coisa. São coniventes com coisas que elas jamais poderiam, porque elas não querem perder alguma coisa, estão perdendo tudo com Deus até a eternidade. Escuta, quantos que têm se vendido para fazer o que o Senhor reprova? Por quê? Por conta da imagem, quer agradar alguém, mas não agrada a Deus. Pessoas que se submetem a coisas abomináveis, simplesmente porque elas vão, ganhar alguma coisa com isso, porque elas não conseguem dizer não. Mas para Deus, elas dizem não facilmente. Elas são capazes de não estar num culto, por exemplo, começar bem o domingo na presença de Deus, porque elas tinham um compromisso. Com o homem elas não podem falhar, mas com Deus? Tem gente que trata as coisas de Deus como algo menor. Tem gente que não prioriza Deus, que não está nem aí com a sua eternidade, que está indo, no curso da maioria, na porta larga. Compre a verdade e não abra mão dela. Compre a verdade, paga o preço.
da verdade, é sim, sim, não, não. É certo, eu tô dentro, é errado, eu não vou, tá? Peraí, não vou fazer concessões. Não vou ser conivente. Não vou fazer vista grossa. Não vou ser omissa. Ei, a Safira teve o mesmo fim do marido, porque ela foi conivente com ele. Ela foi omissa. Ela estava unida com ele, compactuou com a mentira. Então eu vou te dizer uma coisa. Ela destruiu com a vida dela. Por quê? Porque ela viu o marido fazendo algo e eles combinaram e ela aceitou fazer parte de uma mentira. Então as pessoas precisam rever a vida delas. Eu já vi lares desabarem porque não tinha ninguém com juízo. Ninguém comprou a verdade. Ninguém se levantou e disse não. Eu não compactuo com isso, eu não aceito, isso aí eu não assino. Não. Eu não assino isso aqui, eu não vou compactuar com isso. Se perguntarem se foi assim, você diga que foi assim. Não. Não. Não, 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 não. Eu me lembro de um parente, há muitos anos, minhas crianças eram pequenininhas. Eu morava no interior, ele até morava em São Paulo, e ele chegou, e aí vem e fala assim, Cléo, se tal pessoa ligar, diga que eu ainda não cheguei de São Paulo, tá bom? Eu falei, não, eu não minto, eu sou cristã. Não, ele ficou todo constrangido, mas disse assim, não, mas é só você dizer que eu não cheguei. Eu falei, mas você chegou, você dormiu aqui. Não, de jeito nenhum. Não vou ser omissa, não vou fazer concessões. Não existe essa história de mentirinha. É sim, sim, não, não. Você tá vendo que um negócio não é honesto, não é justo? Você tem que se levantar e dizer, não faço parte disso. Não vou fazer parte disso. Não compactuo com isso. Gente, eu já vivi pressão de eu ficar sozinha numa situação onde o mundo vem em cima de mim. Sabe, a pressão foi tão grande, pra você ter uma noção. Foi tão violenta que eu acabei indo parar no hospital de tanto estresse. Eu tive uma crise renal, foi um negócio assim que não se explicava. Não dá para explicar, o tanto que eu fiquei ruim mesmo, eu passei muito mal. Porque eu disse, não assino, não compactuo com isso. Podem plantar bananeira. Eu fui até as últimas consequências e Deus reverteu aquilo em bênção para mim. No início parecia que assim era mais fácil, vai, cede, vai, deixa. Não! Eu não posso negar minha consciência. A coisa mais triste que tem é uma pessoa negar sua consciência. Você nunca vai confiar em você. Quando você vê que você é uma farsa, é covarde, é fraco, cede para as pressões. Tem medo de dizer não, tem medo do homem, tem medo de perder alguma coisa, que você venha perder a vida. Mas nunca a sua eternidade. Compre a verdade. E não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria e da disciplina e do discernimento. De novo, compre a verdade. E não abra mão dela. Nem tampouco da sabedoria. Sabedoria, o princípio é o quê? Temer a Deus. Fazer escolhas
com base no temor a Deus. Você sabe quando uma pessoa anda em sabedoria? As escolhas, as decisões dela são todas fundamentadas na palavra, no temor a Deus. Porque o sábio construtor lançou seus alicerces na rocha que é Cristo. Essas construções não desabam nunca. Agora, tudo que você fizer com falta de temor fora da palavra é construção na areia. E a Bíblia não diz que você não vai construir alguma coisa. Tem gente que até constrói, mas do mesmo jeito que levanta, a hora que vier uma pressão, um vento maior, vai cair. Porque não tem um alicerce forte. A pessoa não fez um alicerce, ela não construiu na verdade, ela construiu no engano, na mentira. E o mal não se sustenta, a mentira não se sustenta. O pai da mentira é Satanás, e quem mente se faz filho dele. E a Bíblia diz que todos os mentirosos, aqueles que amam e praticam a mentira, não herdarão o reino dos céus. E quando você é desonesto intelectualmente, você tenta desconversar, você manipula, isso é mentira. Você sabe da verdade, mas você tenta manipular uma situação. Você sabe o que aconteceu, agora você tenta desconversar. Deus está olhando as nossas intenções e motivações. Você pode estar falando uma coisa boa aqui, mas suas intenções e motivações não serem verdadeiras, puras. Você pode estar aqui até tentando mostrar que você se importa com alguém, mas na verdade você não se importa. Você quer tirar proveito daquilo, ou por covardia você está tentando se esquivar. E agora você sabe da sua responsabilidade, mas você tenta jogar para o outro. Isso é triste. Ei, não seja uma pessoa hipócrita. Não viva no engano. Ande na verdade, compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria e da disciplina. Disciplina é o quê? Domínio próprio, autoliderança, autogoverno. Quais foram as duas coisas que o Senhor nos mandou aprender com ele? Humildade e mansidão. Os mansos herdarão a terra. Quem são os mansos? Os que têm o quê? Autocontrole, domínio próprio, autoliderança. Os que não são guiados por pensamentos, sentimentos e vontades, por opiniões, mas são dirigidos pela verdade, porque tem domínio próprio. Disciplina. Então você não abre mão nem da verdade, nem da sabedoria, nem da disciplina e nem do discernimento. Discernimento é visão. Você está tendo a clareza, Deus está discernindo, a intuição, todo mundo tem. A intuição do Espírito está lá, ele toca em nós, ele diz, para, não vai, não continua, não faz isso. Não. Isso aí não está certo. Não adianta. Algumas pessoas, elas tentam se esquivar da verdade, dizendo, não foi por mal, mas lá dentro elas sabiam, o Espírito tocou, elas tiveram aquela intuição, aquele discernimento. Não faz, não mexe, não vai, não se associa, não ouça isso, não empresta os teus ouvidos a isso. As más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias corrompem os bons costumes. Quem sabe fazer o bem não faz, peca. Mas tem gente que ignora tudo. Então, compra a verdade, paga o preço que você tiver que pagar. Ainda que momentaneamente pareça que você está perdendo, você não vai perder. Faça tudo dentro da justiça, do que é certo, do que é honesto, alinhado com Deus. Não abra mão da verdade, nem da sabedoria, nem da disciplina, nem do discernimento. E você vai construir uma vida sólida, poderosa, íntegra, e os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura de quem?
dos íntegros, para que ele possa mostrar a força dele. Ele quer corações íntegros para que ele possa usar. Deus está à procura dos corações inteiros. E um coração inteiro é aquele que é guiado pela verdade, que ama a verdade, que vive na verdade, que escolhe a verdade, que está no caminho da verdade, que fala a verdade, olhando nos olhos. Ele sempre vai dizer não para o engano, para a insensatez, para os desequilíbrios. Porque uma pessoa sem autocontrole é como uma cidade sem muros. Está tudo desgovernado. Quer uma grande vida? Pega esta palavra aqui, ó, e coloca sempre diante de você. Aprenda com ela e se alinha com Deus, e você vai ver o que Deus vai poder fazer na sua vida. Paga o preço certo. Fica do lado certo. Fica com a verdade. E Deus vai te honrar grandemente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que esta palavra tenha realmente transformado vidas para sempre, que nenhuma pessoa consiga ficar no mesmo lugar, da mesma forma e seguir a vida indiferente ao que está ouvindo aqui. Que hoje, Senhor, cada um esteja fazendo uma risca no chão e alinhando tudo. A casa, a família, a vida, a forma de trabalhar, deixando claro que essa pessoa se levante e deixe claro o posicionamento dela. Que ela não vai fazer concessões, ela não vai abrir mão do que ela sabe que é certo. Ela vai viver fundamentada na verdade, na sabedoria, na disciplina, no discernimento. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse desse entendimento. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha transformado para sempre mentes, corações, vidas, famílias. Que nenhuma pessoa consiga ficar da mesma maneira indiferente, mas que decisões tenham sido tomadas agora com firmeza, coragem e fé. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E amanhã a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pega a sua família, traga um convidado, vamos amá-lo, adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.